Já. Boa noite, pessoal. Quem tá aí? Alô, alô, alô. Estamos um pouco tanto atrasado, quase 8 horas da noite, mas enfim, eu falei pra vocês que a gente não teria assim um horário bem certinho, né? Mas estamos nos embalos de uma sexta-feira à noite. E como você está? Como você passou o seu dia? Tudo certo? Esperamos que sim. Então, paz do Senhor Jesus e boa noite pra galera do Face, galera do Instagram. E a gente vai dar início aqui mais um período de louvor, de adoração a Deus e agradecemos ao Senhor pela oportunidade e por você que está aí do outro lado participando com a gente, nos permitindo entrar na sua casa, né, no seu aconchego, enfim, junto com a sua família, ou seja, como for, né, permitindo, né, clicando ali no celular, permitindo que a gente compartilhe um pouco daquilo que a gente tem no nosso coração. Confesso que ontem, como eu falei na live, tinha, né, no momento ali na transmissão também, foi um dia bastante desafiador, hoje também, mas assim, graças a Deus o Senhor nos deu vitória e é assim, a gente tem que continuar orando pelo nosso país, pela nossa nação, continuar orando pelas famílias, pelos lares, por nós, por mim, por você, enfim, a gente precisa continuar em oração, precisamos continuar clamando ao nosso Deus. Quem sabe tudo isso que tem acontecido, por mais estranho que tenha sido e que está sendo, mas vamos crer não, a gente crê que Deus está no controle de tudo, que nada saiu das mãos dele. E se a gente tem clamado por justiça, se a gente tem clamado por mudança, por transformação, quem sabe muitas coisas têm acontecido por causa disso. Então que nós possamos estar atentos, que nós possamos estar firmes no Senhor, porque do homem, do ser humano, a gente precisa um dos outros, é necessário, com certeza, mas Deus é o nosso advogado, o nosso juiz, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que nos conhece, então Ele conhece o nosso coração, as nossas atitudes, conhece o nosso interior, a nossa conduta. Ele nos vê aonde ninguém vê, onde muitas vezes a gente pensa, eu tô sozinho, eu tô sozinha, aquilo que eu fizer, Deus nos vê. E talvez na nossa trajetória hoje nós estejamos colhendo coisas que plantamos e às vezes a gente, não, mas eu fui tão assim, eu sou tão assim, tão bom, tão boa, mas muitas vezes a gente pode ter plantado coisas que a gente pensou, não, ninguém tá vendo, mas o Senhor nos vê. E principalmente, o que a gente fala várias vezes, Ele vê o nosso coração. E às vezes a gente pode até enganar as pessoas, a gente pode dizer, tô bem, tá tudo legal. No exterior a gente sorri, a gente tá super bem. Mas lá dentro, se a gente não estiver bem, o Senhor nos conhece. Ou em relação a isso, a sinceridade, a verdade, a mentira. Deus, Ele nos conhece, Ele é o nosso Criador. E com certeza Ele conhece a sua criação. Amém? Então vamos começar adorando a Deus com um louvor bastante conhecido de alguns irmãos. Se você souber, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, tão maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. E aí, Cleito, quer dar um alô aí pro pessoal? Falar um pouco enquanto eu tomo uma água aqui. Paz Senhor para todos que estão no Facebook e no Instagram, acompanhando. E ficou só por isso? Só isso. Meu Jesus, eu aqui achando que agora eu ia poder parar, me aposentar, que, né, tava tudo resolvido, tal, que os irmãos iam dar graças a Deus, né? Ainda bem, a Sabrina não vai falar mais. E ficou só por isso. Meu Jesus amado. Verdade, então quer dizer que a gente tem que orar mais, que a gente tem que clamar mais ao Senhor pra tudo isso se resolver logo. Mas até que tem sido bom, né, irmãos? Pelo menos a gente tem aproveitado o nosso tempo, parado um pouco os nossos minutos, segundos, um pouco nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa história. O Senhor tem falado ao nosso coração, tem usado situações, momentos, palavras, mensagens de celular, de WhatsApp,
Deus é assim, Ele é vivo. Lembra quando a gente falou de vida, de movimento? Deus é isso, é vida, movimento. E Ele usa as pessoas para falar com a gente. O único canal que nós temos para falarmos com Deus é através da oração. Mas Ele pode usar uma criança, filmes, livros, tanta coisa. Ele faz, Ele é Deus. Aleluia! E assim a gente vai continuar adorando o Senhor. Se você quiser, adora com a gente. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias, agora aí você pode dizer isso pra Ele com todo o teu coração. Aleluias. Te louvarei. Por mais
mais difícil que seja, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus, somente a Ti. Tu és o meu amado, somente a Ti. Tu és o meu amado, amado da minha alma. Encontre em mim um verdadeiro adorador. Encontre em mim um verdadeiro adorador. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória ao nosso Senhor maravilhoso. Mais uma aguinha, glória a Deus. Oh Pai querido e amado, obrigada por Teu amor e pela Tua graça, e por Tua fidelidade, por Tua bondade. Nós possamos dizer isso para Ele. Senhor, conta conosco, conta com a gente, para o clamor, para a oração e principalmente quando as coisas estiverem boas ou não estiverem tão boas assim, mas que eu possa Te louvar, que o Teu louvor nunca saia dos meus lábios. Será que nós possamos falar isso para Ele? Será que nós conseguimos dizer, mesmo com os momentos difíceis e desafiadores que temos passado? Mas Ele não esquece, Ele continua trabalhando. Se abrirmos o coração e permitirmos que Ele venha fazer morada, que Ele faça, que Ele age, que Ele possa agir, Ele faz no tempo certo, na hora que Ele quer, não na nossa. Não repare, irmãos, que a garganta tá boa, só Jesus na causa. Mas vamos aí. O louvor 515 da harpa cristã, se você tiver sua harpa aí e quiser nos acompanhar, fique à vontade, viu? 515. Aleluia. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando
sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, então eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, então eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, como é levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Então, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, como é levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Obrigado, Jesus. E assim é. Se Ele vai conosco, então nós seguimos e prosseguimos. Aleluia, porque Ele não nos deixa e não nos abandona. Glória a Deus. E para não ficar só nas minhas palavras, que já ficam só nas minhas palavras mesmo, né? Normal. Você já está acostumado, né? Convido você a abrir a sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia física aí, ou se você quiser acompanhar pelo celular. A gente só vai fazer a leitura de um texto bíblico bem rapidinho, para estarmos compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor, para não... Eu sempre falo isso, que a palavra de Deus, ela é muito mais do que as minhas palavras.
Mesmo que eu esteja aqui, as minhas palavras sejam as mais belas, as mais lindas possíveis, seja aqui ou em qualquer momento, ou nós recebemos palavras boas das pessoas, é sempre bom. Só que a palavra de Deus, ela vai muito além. Ela é a resposta para aquilo que nós precisamos, ela é a resposta para aquilo que muitas vezes a gente nem imagina. Ela é a resposta. Muitas vezes por si só, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a palavra de Deus, você vai ler agora comigo, enfim, ou algum momento da tua vida, ou as pessoas que talvez estão me acompanhando já passaram, já leram, né, talvez já viveram isso, de ler um texto bíblico e ser impactado por aquilo, sem ninguém precisar explicar além, ou enfim, talvez muitos que estão me ouvindo já viveram experiências assim, Deus falando com você, Deus usando a Bíblia mesmo para falar, para tocar no coração. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Quer ver? Antes de eu ler isso aqui, vamos lá para não ficar... Em Hebreus 12, não, desculpa, 4:12, para não falar errado. Para você entender o que eu estou querendo dizer. O que é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Nos diz assim: pois a palavra de Deus é viva. E o que eu tenho falado? Geralmente quem tem acompanhado as minhas lives, quem tem acompanhado, a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. O que é muito difícil. É complicado, a gente vai explicar o que é alma e espírito. A gente às vezes coloca tudo num balaio só. Mas a palavra de Deus, ela penetra. A maneira que o escritor teve de trazer o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus, no sentido a gente entende como Bíblia, né? Nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas no corpo humano, né? Então, no corpo, a composição do corpo humano é tudo muito. Pensa, as veias, o sangue que corre nas veias, você... onde que tá a parte, o sangue, aí tem a veia, qualquer batidinha, qualquer toquezinho, a veia estourou, alguma coisa que deu, e às vezes o estrago que pode provocar isso. Então, minha mãe sempre fala que o sangue dentro da veia, ele é vivo, ele é vida. Mas a partir do momento que ele tá fora, né, ele vai gerar o quê? Morte. Porque cada coisa no seu lugar. O sangue é para estar nas veias, para correr nas veias, e isso gera vida. A partir do momento que ela sofreu um acidente, viu um corte, todo mundo sabe o estrago que isso pode provocar. Então a palavra de Deus, ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. E sobre o que eu falei no início hoje, por acaso comentei sobre isso, que Deus, ele nos conhece, ele conhece o nosso interior. Eu posso mentir para o outro, eu posso fingir para alguém, eu posso... aqui tô linda, maravilhosa, né? Alegre, feliz. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece aquilo que nós temos lá dentro, onde ninguém pode chegar e ninguém pode tocar. Então, a palavra faz isso. Ela julga os pensamentos e intenções do coração. E lembra que um dia a gente conversou sobre isso, numa das lives a gente falou sobre essa questão do pensamento, que Deus, ele vê os nossos pensamentos. Mas a gente até às vezes diz assim, graças a Deus que os outros não veem. Porque os pensamentos eu posso esconder do outro. Às vezes eu posso ter uma imagem, eu posso ter uma interpretação de alguém, eu posso julgar alguém no meu pensamento e Deus está vendo o que eu estou pensando, o que eu estou julgando, aquilo que está dentro de mim. Ou a intenção no meu coração. Às vezes a minha boca fala, mas lá dentro não era aquilo que eu queria falar. Embora, por quê? Porque muitas vezes a gente como ser humano... tem essa questão, eu vou enganar, eu vou, a intenção, mas Deus, ele conhece. E a palavra de Deus, ela vem de encontro, ela penetra a partir do momento que nós deixamos essa palavra de Deus entrar. A partir do momento que nós permitimos isso. Porque para muitos, talvez, essa leitura é uma coisa normal, enfim. Mas quando nós temos o discernimento pelo Espírito Santo, quando nós permitimos que o Espírito Santo fale o nosso coração... Nós entendemos e a palavra vem para nos limpar, para nos curar, para nos sarar.
E aí no versículo 13 continua: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, que é o que eu também já comentei outros dias e justamente hoje também sobre isso. Que nada está oculto aos olhos de Deus. A gente pode esconder do nosso cônjuge, do pai, da mãe, do filho, do irmão, da irmã, do tio, da tia, enfim, a gente pode esconder de um colega de trabalho, a gente pode esconder de todos, mas de Deus a gente não consegue esconder, porque Ele conhece, Ele olha diretamente para o nosso coração. Aí continuando: tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então quer dizer que nós teremos que prestar contas. E de tempos em tempos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós também temos que prestar contas daquilo que temos feito, daquilo que temos falado, daquilo que temos vivido. Mas aqui quando o escritor se refere a isso, que um dia todos nós estaremos diante dele prestando contas de tudo aquilo que fizemos na nossa história, na nossa trajetória. Então quando a gente fala que a palavra de Deus é vida, ela é viva. E o que é viva? Vivo. Se a gente pensa em algo vivo, é algo que não está morto. É algo que tem movimento, é algo que tem vida. E a palavra de Deus é isso. Ela é vida para cada um de nós. Vida no sentido de nos apontar aonde temos falhado, onde temos errado, de nos corrigir, de sarar, de vir como um bálsamo para acalmar o nosso coração. Não tem aquela história, como eu falei antes, que a gente às vezes está com uma questão do sangue, né? Eu estou com uma ferida. E a gente precisa muitas vezes que aquela ferida seja tratada. A ferida não tratada, ela vai muitas vezes provocar coisas piores. Eu não tenho conhecimento na área médica, enfim, mas assim, de uma compreensão bem superficial. Todos nós sabemos. E aí o bálsamo é utilizado no sentido de refrigério, vamos usar nesse sentido. Para refrigerar aquela ferida, para curar aquela ferida. E a palavra de Deus, ela vem como um bálsamo para curar a nossa ferida, para trazer para fora aquela inflamação, aquela infecção, aquilo que surgiu muitas vezes, nos corrigindo de uma forma, mas trazendo o quê? O objetivo é sarar a ferida, curar aquela ferida, curar a nossa vida, curar a nossa história, nos fazer sarados, transformados. E isso só através da palavra de Deus. E a partir do momento que eu aceito, que eu permito que o Senhor faça isso, que o Espírito Santo entre na minha vida, que aceito Ele como Senhor e Salvador da minha vida e permito Ele não vai entrar e não, porque eu tenho que ser assim, não, jamais. Isso por parte dele não vai acontecer, mas que a gente tem que dar espaço, né? E voltando lá em Provérbios, eu nem tinha falado antes, né? Provérbios capítulo 3, versículo 1 em diante, nos diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Então, a gente entende que o coração é o centro de tudo. O nosso interior, né? Nosso coração na época falava, a gente entende aqui o carnal, mas nosso coração, no cérebro, o centro das nossas emoções, o centro no sentido do nosso pensamento, de tudo que está guardado no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior, no nosso cérebro, né? Mas guarda, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Do que ele está falando? Da lei e dos mandamentos. Se você guardar a lei e os mandamentos do Senhor no teu coração, eles prolongarão a sua vida. Então a vida, a Bíblia, a palavra de Deus é o que é vida, é movimento. Deus, ele tem a melhor intenção para nós de vida, de viver. E isso, o servir a Deus, o estar com Ele, o fazer a sua vontade, prolongará a vida, a nossa vida por muitos anos. E lhe darão prosperidade e paz. Então ele não diz aqui, mas né, se você ouvir, não, se você guardar os mandamentos, se você guardar a lei que vem, não só, eu vou guardar, não. É a prática também disso. É guardar no coração, mas no sentido de colocar em ação. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Vocês percebem que ele repete novamente o coração. E ele fala o amor e o que? A fidelidade. Jamais. Então,
prenda ao redor do pescoço e escreve na tábua do seu coração o quê? O amor e a fidelidade. Então fala sobre isso. Isso, o que é amor e fidelidade? Não são coisas boas? Não são coisas boas para cada um de nós? Claro que são. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Então tudo ele está falando, remetendo àquele início lá. Mandamento, lei, guarda no coração. Escreve o amor, a fidelidade e prende. Escreve na tábua do seu coração, para que você não esqueça, para que você não se deixe desviar pelo teu próprio entendimento, pela tua própria vontade. E aí no versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração. Olha o coração aí de novo. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então isso na verdade é um resumo daquilo que eu estava falando. A partir do momento que a gente reconhece o Senhor, que a gente coloca tudo, confia nele e não se apoia no nosso, não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, naquilo que nós muitas vezes achamos que é o certo. Conhecimento, ele é importante, sim, ele é mais importante do que, até falo, do que o ouro. Mas quando a gente entende isso, quando a gente aceita e diz, Senhor, toma o rumo da minha vida, eu reconheço a Ti como Senhor e Salvador da minha vida, eu permito que tu faças morada no meu coração. Quando eu faço isso, eu confio no Senhor, não me apoiando, mas reconhecendo Ele em todos os meus caminhos, colocando Ele na frente de tudo. Aí sim Ele consegue endireitar nossas veredas. Então, tudo a gente entende que assim, primeiro nós precisamos permitir. Primeiro nós precisamos deixar. Deus, ele não fala o contrário. Eu vou endireitar os teus caminhos, e aí depois que eu endireitar os teus caminhos, daí tu vai confiar em mim, daí você vai me reconhecer como Deus. É o contrário. Primeiro eu preciso confiar de todo o meu coração. Primeiro eu preciso não me apoiar no meu próprio entendimento. Então primeiro eu preciso permitir. Lembra aquela história que a gente também fala? Eu gosto sempre de trazer de volta pra gente ativar aqui, ó, a nossa memória, o nosso cérebro, né? E desculpa que eu fico repetindo, né? Tem que lutar contra isso, mas enfim, não leva em consideração. São os desafios que nós temos, né? De novo, mas assim, tudo que nós queremos que os homens nos façam, nós temos que fazer primeiro. Então, se eu quero ter o favor do Senhor, se eu quero ter a resposta de Deus, eu preciso, entra em outra questão, buscar a Ele, buscar a face dEle incessantemente. Eu preciso dar o primeiro passo. Ele vai esperar isso de mim, Ele vai esperar essa resposta de mim, no sentido de, eis-me aqui, Senhor, mas eu digo eis-me aqui e deixo a vida me levar? Não. Eu vou ter que lutar, eu vou ter que primeiro dar o primeiro passo. Eu primeiro vou ter que, Senhor, eu confio, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu reconheço a Ti. A partir do momento que eu me esvazio de mim, que eu me esvazio da minha vontade, que eu me esvazio do meu querer, aí sim Ele vai poder endireitar as veredas. E muitos do que agora eu estou falando vão entender isso, que talvez na sua trajetória, há uns anos atrás, se falasse, não, mas não sei o quê, porque é verdade. Se a gente não primeiro confia, reconhece, se esvazia de nós mesmos, da nossa vontade, a nossa ignorância, a nossa ganância, o nosso orgulho não vai deixar a gente permitir que Deus endireite as nossas veredas. Você entende o que eu quero dizer? Porque a gente é muito perfeito, a gente, não, mas eu não preciso de Deus, eu não preciso ouvir Deus, eu não preciso. É assim. Enquanto a gente não se rende, enquanto a gente não se humilha, enquanto a gente não reconhece que precisamos dele, é assim. E ele só vai fazer, ele só vai agir a partir do momento que nós deixarmos. Senão, ele não vai fazer. Você consegue entender o que eu quero dizer? Você consegue receber no teu coração? E eu não estou falando isso aqui porque eu quero dizer que eu sou melhor, enfim, ou que, tô aqui com cajado. Não, é a palavra de Deus. E ela vem como o quê? Um bálsamo para curar as nossas feridas. Ela vem como resposta para tantos questionamentos, para tantas dúvidas que a gente tem. E aí no versículo 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Ele ainda dá esse conselho, evita o mal. Se você tem os dois caminhos, se ele fala isso, evite o mal, então
tem o bem e tem o mal. Então ele fala, evite o mal. Não seja sábio de acordo com aquilo que você acha. Tema o Senhor, né? Então, respeite, né? Tema o Senhor, respeite o Senhor e evite o mal. Por quê? Porque o mal nos levará para caminhos tortuosos. O mal vem junto, né? Esse mal, o quê? Com engano, com coisa que nos tira do alvo, com coisa que nos tira do propósito, com coisas que nos tiram daquilo que é o caminho direito, que são as veredas de Deus. E por aí a gente tem tantas coisas que muitas vezes nos tiram do foco, que nos tiram daquilo que é, né, que é o certo, o que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, no versículo 8, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então isso é tão sério, gente, é tão profundo. Essa questão de respeito ao Senhor, de evitar o mal. Porque tudo isso, os versículos anteriores, no versículo 8 ele fala, ele finaliza o momento que eu vou hoje, né? Mas assim, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então a minha confiança no Senhor, eu não achar que só eu não ser sábio aos meus próprios olhos, eu não me apoiar no meu próprio entendimento, isso vai fazer o quê? Vai me dar saúde para o corpo e vigor aos ossos. Vai me trazer o quê? Vida. Então a gente tem que, né, entender que a palavra de Deus, que o servir a Deus, ele vai nos gerar o quê? Vida. Ele deve nos gerar vida e não morte. Se o nosso fardo tem sido pesado no sentido de não estar nos gerando vida, aí talvez a gente tenha que rever a nossa caminhada. A gente tem que rever o que a gente tem feito, porque talvez em algum momento a gente tenha falhado e errado. Porque a palavra do Senhor também é muito clara quando Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não nos disse que seria tudo um mar de rosas, que a gente não sofreria, que a gente não teria problemas em momento algum. Isso foi falado. Pelo contrário, ele nos diz: vinde até mim, vem para mim, vem ao meu encontro. Não precisa ficar longe, não pensa que eu sou um Deus que não vejo, que não enxergo, que não pensa assim. Vem para mim. Todos que estão cansados, ele não falou: venham para mim só esse. Ele não catalogou, ele não disse o que. Ele: vinde a mim todos. Ele só disse que estáis cansados e sobrecarregados. Cansaço, a gente tem várias questões: cansaço físico, cansaço emocional, cansaço N. E sobrecarregados, você às vezes pode estar sobrecarregado de atividades, você pode estar sobrecarregado de coisas que você escolheu ou que colocaram sobre a sua vida que você nem quis, mas está aí. E ele falou isso: vem para mim. Mas sempre nos remetendo a isso: vem até mim, confia em mim, deixa eu fazer, mas vem ao meu encontro. Não se distancia. Então ele é um Deus presente, ele é um Deus vivo, que tem a sua palavra, que quer nos dar vida, quer gerar vida no nosso corpo, nos nossos ossos, enfim, quer nos libertar daquilo que tem nos prendido, daquilo que tem nos impedido. Mas a gente só vai ter isso quando a gente permitir que a palavra dele nos limpe, nos sare e nos cure. Amém? Então, nesse momento eu convido você a estar orando aí como você está, se você quiser estar orando comigo neste momento, na tua casa, na tua família, ou se você está sozinho, enfim, vamos agradecer ao nosso Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor, e que a palavra dele possa fazer morada no nosso coração. Amém? Pai amado e querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma noite, por mais um momento, Senhor, por esse dia que está caminhando para o final e por esse momento aqui, Senhor, com cada um, nós que estamos aqui conectados, como eu falei no início, cada um que me permite entrar, que nos permite entrar nas suas casas, que nos permite entrar nos seus momentos de aconchego, nos seus momentos nas suas casas, e mediante a tudo isso que a gente tem vivido, Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos.
Mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, por tua palavra que vem ao nosso encontro nos mostrando o quanto nós precisamos, Senhor, confiar em ti, o quanto é uma via. A partir do momento em que nós confiamos, em que nós nos rendemos, em que nós permitimos, Senhor, que a Tua palavra, que a Tua presença habite em nosso coração, nos corrigindo, nos moldando, que a Tua lei, que os Teus mandamentos, eles são cravados dentro de nós, eles nos ensinam, eles nos corrigem, eles fazem enxergar onde temos falhado, onde temos errado. A partir do momento que nós nos voltamos para a Tua palavra, que também nos diz que devemos evitar o mal, para que assim nós possamos ter a saúde, o vigor, Senhor. Que nós possamos tomar essa palavra no nosso coração, nas nossas mãos, no sentido de tomar para nós aquilo que Tu tem nos falado, que Tu tem nos dito. Sabermos, Senhor, que a partir do momento que permitimos o Teu agir, aí Tu podes agir. Mas se existe algo no nosso coração que tem nos impedido, Senhor, ou que tem impedido o Teu agir, o Teu mover, neste momento, Senhor, nós oramos e repreendemos em nome de Jesus todo o poder das trevas, e suplicamos a Ti, Senhor, para que Tu venhas fazer morada em cada um dos nossos corações. Que a Tua palavra venha limpar, que a Tua palavra venha sarar, que a Tua palavra venha nos curar, Senhor. Que Tu venhas, Senhor, agir nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos lares. Toma cada vida nas Tuas mãos. Colocamos cada família, Senhor, cada lar, todos, seja do mais rico ao pobre, enfim, Senhor, eu estou usando isso como uma nomenclatura no sentido de condições financeiras, mas isso perante Ti não vai fazer diferença nenhuma. Mas Deus, porque Tu conheces o nosso coração, mas que Tu estejas fazendo morada em cada vida, Pai, nós suplicamos que os corações sejam tocados, que os corações sejam amparados, aquele que tem clamado, aquele que precisa de uma resposta, aquele que precisa de um milagre, Senhor, aquele que não tem mais enxergado saída, Senhor, e precisa de Ti, nós suplicamos, Deus, em cada casa, em cada lar, que o Teu amor reine, que a Tua presença reine em cada coração. Aqueles que estão hospitalizados, Senhor, por conta dessa pandemia ou por outras doenças que já existiam antes de tudo isso acontecer, que Tu venhas, Senhor, tocar em cada coração, que Tu venhas, Senhor, tocar em cada vida. Nós suplicamos, Senhor, vida. Nós suplicamos a resposta com vida, Senhor. Vida, vida no corpo, vida na mente, Senhor. Vida nas veias, nos músculos, nos ligamentos, nos ossos de cada um que está ali hospitalizado, daqueles que me ouvem e clamam por uma resposta e precisam de uma resposta, Deus. Nós suplicamos o milagre, meu Pai. Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus que pode mudar. Tu fizeste grandes coisas, Senhor, em homens e mulheres da Bíblia que nós temos como exemplo, mas Tu ainda fazes, Senhor. Tu ainda pode mudar histórias, Tu ainda pode mudar tudo, Senhor, porque Tu continua no controle de tudo. Nos ajuda a não desfalecer na fé, mas pelo contrário, continuarmos firmes em Ti, Senhor. Anima o coração dessa pessoa que está me ouvindo agora, dessa pessoa que suplica, que clama por uma resposta. Clamo também, Senhor, por aqueles que sofreram perdas nos últimos dias, nos últimos tempos, que Tu estejas ajudando a cada um a superar esse momento de luto, de perda, de dor, que Tu estejas amparando, fortalecendo, Senhor, a cada um. Que a força que eles têm sentido, que a cada dia eles possam sentir essa força, o continuar, o caminhar, e que isso venha de Ti, que eles reconheçam a cada dia o quanto Tu estás ao lado deles e não os abandona. Nos hospitais, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham em prol da saúde, seja espalhado, Senhor, por esse planeta Terra, seja espalhado, Senhor, pelos países, seja no nosso país, que eles também tenham força, Deus, para continuar. Guarda-os, Senhor, cada família, cada lar, aqueles que trabalham também na área da limpeza e tantos outras profissões que são tão essenciais. E todos nós colocamos, Senhor, o povo brasileiro nas Tuas mãos, colocamos o nosso presidente nas Tuas mãos, colocamos tudo, ministros, governadores, senadores, Pai, porque somente Tu podes operar o milagre. Nós intercedemos por eles, porque assim também Tu nos diz que devemos orar pelas nossas autoridades. Talvez isso é a resposta, tantas coisas têm acontecido, queremos crer, Senhor, que é a resposta pela nossa oração, pelo clamor do Teu povo, para que a Tua justiça reine, para que Tu levante homens e mulheres que lutem pela justiça, Senhor, para que lutem por aquilo que é a Tua vontade, Deus.
Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Eu te louvo e agradeço pela vida de cada um que tem participado desses momentos conosco. Abençoa, nos dê um final de semana abençoado, de paz, de graça. Guia os nossos caminhos, guia os nossos passos, nos orienta, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos e desde já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Você diz amém aí também? Glória a Deus. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aí acompanhando com a gente. E que você tenha um bom e abençoado final de semana. Que Deus abençoe você e a sua família. A princípio, voltamos na segunda-feira. Então, que você seja abençoado, seja abençoada pelo Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus nos envolva todos os dias das nossas vidas. Amém? Você diz amém aí? Eu digo amém aqui. Tenham uma boa noite, fiquem na paz do Senhor. E ó, eu disse que ia fazer um coração assim, ó. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar com a gente, por nos acompanhar sempre, todos os dias, né? Quando a gente está aparecendo por aí. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Boa noite. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite para todos.